Thiago, porque assim, uma coisa me deixa muito curiosa mesmo, assim, que a gente começa a entender um pouco do seu gosto, da sua motivação, da sua, né, da sua dedicação também ao empreendedorismo. Mas, cara, mas não dá para não considerar que ter atingido, primeiro, né, trabalhar no cinema, geralmente quem trabalha com cinema é um negócio muito sedutor, as pessoas gostam, amam trabalhar com isso, é muito legal e tal. E ainda mais o estágio que você atingiu, cara, de ter trabalhado para um filme, cara, que foi indicado ao Oscar, assim, isso é muito fora da casinha, né, e é muito sedutor. Por que não se dedicar 100% ao cinema? Boa pergunta. Primeiro que eu tava, né, a carreira a carreira glamourizada do cineasta, aquilo, né, que começa meio que nos anos 30, 40, com a explosão de Hollywood, né, a carreira do cineasta é sempre muito mais voltada ao diretor ou ao ator, né, são as posições mais glamourizadas, digamos assim, e muito frequentemente voltada para ficção, né, para os filmes de ficção. O documentário, apesar de ter tá passando por uma crescente muito forte desde os anos 2010, mais ou menos, o documentário sempre foi o patinho feio, com pouquinho dinheiro, feito por, né, por poucas pessoas ali, era, né, não tinha zero desse glamour. É, mas, enfim, no meados de 2007, 2008, o documentário começou a criar essa aura também, né, principalmente esses filmes da fronteira entre ficção e realidade, essa coisa toda. E só para o pessoal, né, pro pessoal entender um pouco, né, a minha posição no documentário era como produtor executivo ou produtor de forma geral. E num filme como esse, você tem o diretor, que era a Petra Costa, diretora, como se fosse, né, se a gente pensar numa empresa, né, fazendo um paralelo com uma startup, por exemplo. O diretor do filme, né, a Petra, funcionava meio que como o CEO, que dava meio que a visão, né, o CEO e o CMO de forma concomitante. Era a pessoa que tinha a visão criativa, era a pessoa que tinha, né, a visão e a capacidade de direcionar os esforços operacionais para um objetivo fim, que era produzir esse filme de 2 horas de duração. E eu, como produtor executivo, funcionava meio como o COO. Eu era quem pegava essa visão dela e operacionalizava financeiramente e executivamente, né, transformando isso em orçamento, em contratação de times, em negociação com Netflix, né? O filme acabou sendo vendido para o Netflix e virou o primeiro original do Netflix aqui no Brasil. E ainda mais fazendo um filme sobre política aqui no Brasil, o glamour era negativo, né? Era ir para Brasília de ônibus acompanhando uma comitiva, passar 3 dias em seguida acampado lá, gerindo equipes de gravação. A gente foi um dos filmes que mais gerou material de arquivo na história do cinema brasileiro. Foram mais de. Já esqueci o número agora, mas a quantidade de material gravado, né? A gente gravou praticamente os meses antes da Dilma ser deposta, a gente gravou praticamente todo dia com 5 equipes de câmera o dia inteiro, em vários lugares do Brasil, manifestações, etc. A gente foi atrás de material de arquivo, então, né, foi um trabalho meio hercúleo de não só capturar essas imagens, mas depois editar elas e transformá-las num filme. E é extremamente cansativo. Eu costumo falar para o pessoal que fazer essa experiência com o cinema de documentário aqui no Brasil, político, essa experiência, montar uma startup de logística é muito mais fácil. Muito mais. Resposta à minha pergunta. Então você foi tirar férias, Eu, né? tô, Você foi eu, fui trabalhar. tirar, eu fui tirar um pouco de férias, porque o cinema me esgotou de uma forma que. E também, coincidentemente, a gente voltou do Oscar de Los Angeles em fevereiro de 2020. Semanas depois teve o lockdown, o cinema praticamente parou de existir, né? Não dava mais para gravar na rua, não dava mais para financiamento, zerou completamente. Então foi meio que apesar de que eu já tinha certeza que eu já ia interromper essa carreira, entre aspas, no cinema, a pandemia foi só uma coincidência. Apesar de que teria acelerado a minha saída se eu não estivesse pensando em sair. É uma interrupção definitiva? Não sei, boa pergunta. Hoje em dia, sim, eu tenho essa trajetória essa trajetória errante. Eu acho que é muito. Eu tenho esse perfil muito claro de que eu me entedinho muito rapidamente com as coisas. A partir do momento que uma função, um trabalho, alguma coisa assim, ele, passados 6 meses, ele está muito igual ao que era 6 meses atrás, o dia a dia não muda em praticamente nada, é um motivo
essencial para eu falar, meu Deus, eu não aguento mais fazer isso, não aguento mais morar nessa casa, não aguento mais ir para esse endereço todo dia, não aguento mais responder os mesmos e-mails, não aguento mais isso e aquilo. Então eu tenho esses ciclos, digamos assim, criativos, onde eu gosto do 0 a 1, né? Eu gosto do virgem que precisa com sofrência ali, explorar e entender como são as possibilidades. A hora que o negócio começa a entrar nos eixos e começa a dar certo, para mim é um momento que eu fico chateado e não gosto mais do... Tiago, vou precisar te perguntar. Ai, Sim. Valers, me desculpem. Qual o seu signo? Sagitário. Ai, nada a ver com o que eu achei que era. Sim, Eu não entendo nada, só entendo do meu. tá, E do da Sil por questão de sobrevivência. Eu sou de Gêmeos, isso é uma boa. característica de Gêmeos. Tá, E a Sil, que é peixes, que esquece a mochila. Eu sei essas ok. coisas. Bom, você tem bastante tempo sobrando no episódio para falar de cultura de ciência, né, Adri? Ai, desculpa! Eu não resisti, foi mais forte do que eu. Ô, Tiago, mas me conta, agora seu tempo é totalmente dedicado a cubo. Hoje em dia, sim, é totalmente, já há alguns anos é totalmente dedicado a Cuba. A gente está nessa fase ainda, principalmente aqui no Brasil, de crescer time, entender como é que o mercado funciona, abrir novas frentes. Tá? A gente está nessa fase super, super, super legal ainda. Ah, ainda não tá desanimado, né? Ainda não. Esse dia vai chegar, uma certeza que eu tenho, né? Conforme você vai amadurecendo, você sabe que esse dia vai chegar. Então você já meio que se prepara, você se prepara fazendo várias coisas para, você sabe que esse dia vai chegar, não é impossível. Eu não tenho essa característica de eu vou ficar os meus próximos 30 anos na Cubo, com certeza não.